Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? E passei aqui rapidinho para vocês só para esclarecer um pouquinho aí do conteúdo que nós entramos, tá? Pessoal, então nós já havíamos começado já o módulo 3, que é a respeito de classificação, tá? Havíamos feito dois esquemas em sala de aula, aonde eram aqueles organismos lá que tinha asinha, tinha pata, outros tinham antenas, outros não, e vocês desmembravam e faziam a classificação. Depois disso, nós fizemos uma outra classificação em que vocês criassem um organismo para classificá-los, tá? Pessoal, vale ressaltar que no caso o método de classificação nada mais é do que você separar ele, né, os grupos segundo as suas semelhanças e diferenças dos outros grupos, tá? Agora que vimos o processo de classificação, vamos falar um pouquinho de Carl van Linné, né? No caso Linneu. Linneu foi um cientista que estabeleceu a metodologia de classificação, ou seja, ficava difícil eu pegar um organismo vegetal e um organismo animal e classificá-los eles igualmente. Então, o que o Carl Linné fez? Ele fez, pessoal, a metodologia de classificação, tá? Para isso, ele fez vários níveis, tá? Que no caso, nós temos o nível do reino, depois o nível do filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, no caso, pensem como se fosse um funil, tá? Ou seja, eu tenho um montante, que seria do reino, vai afunilando para filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Então eu tenho um montante dos organismos aqui em cima e ele vai afunilando até chegar lá embaixo na espécie, tá? Então vamos imaginar o reino Animalia. Vamos pensar em nós, né? Nós estamos no reino Animalia. Aí, contudo, eu vou afunilando toda a metodologia de classificação até chegar ao quê? Na espécie. E no caso, dentro desse reino, nós estávamos com todos os outros animais, tá bom? Pessoal, o que foi proposto para vocês no exercício 3? Para vocês criarem essa escala decrescente, do maior para o menor, tá? E que vocês também elaborassem uma frase com as iniciais de cada classificação. E lá eu coloquei rato frito com orégano, fica gostoso, experimente, tá? Não experimente, tá? No caso aí foi só aí uma metodologia para facilitar a fixação aí das ordens classificatórias, tá bom? Isso foi proposto na página 18, depois na página 19 também. Agora, graças a essa classificação, nós temos a subdivisão aí em 5 reinos, tá? Nós temos o reino dos animais, nós temos os reinos dos vegetais, nós temos os reinos das bactérias, os reinos dos protozoários e o reino dos fungos, tá? Vale ressaltar que o vírus ele não se classifica em nenhum desses 5 reinos, tá? Porque no caso o vírus ele é um ser acelular, ou seja, ele não é formado por células. E todos esses outros organismos presentes aí nesses 5 reinos são formados por células, tá bom? Agora, conceitos básicos que eu preciso saber nessa metodologia de classificação. Algumas palavras-chave, tá? Olha lá, células procariontes. Células procariontes são células simples, né? Ou seja, elas não têm um envoltório nuclear, tá? Sabe-se que as 3 partes principais de uma célula são membrana plasmática, citoplasma, que é uma substância gelatinosa que fica no interior aí da célula, e o núcleo. No caso, as células procariontes, elas não têm essa membrana nuclear, então o material genético ele fica solto no citoplasma. Característico de organismo simples esse tipo celular. E no caso aí, por exemplo, nós temos algumas bactérias, tá? Agora, as células eucariontes são as células já um pouco mais complexas, ou seja, o material genético ele não fica espalhado no citoplasma em contato direto. Eu tenho uma membrana nuclear que delimita o material genético aqui dentro, tá bom? Depois, seres autótrofos. Seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, são os vegetais. Os vegetais, graças ao processo de fotossíntese, eles vão capturar o quê? O gás carbônico da atmosfera mais a luz
e aí eles vão produzir o seu próprio alimento, que é um açúcar, no caso a glicose, que fica de alimento para o vegetal, e ele vai soltar aí o que, pessoal? Ele vai soltar o oxigênio, tá? Seres heterótrofos são seres que não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam retirar da natureza todos esses elementos para se alimentar. Depois, seres unicelulares. O prefixo uni significa único, ou seja, são seres formados por uma única célula. E seres pluricelulares, pluri, o prefixo, mais de um. São seres formados aí por várias células, tá bom? Depois, na página 20, nós temos aí a classificação de cada reino, tá? Sabes que nós temos o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Protista, que é dos protozoários, o reino Fungi, que são dos fungos, o reino Plantae, que são os das plantas, e o reino Animalia, que são dos animais. E cada um vai ter essas palavrinhas-chave que nós vimos anteriormente aí, dentro de cada característica, tá? Então, vamos caracterizar o reino. O reino das bactérias, o reino Monera, são formados por seres unicelulares procariontes, células simples, sem membrana nuclear, e uma outra característica é o quê? Que são os seres formados por uma única célula. Reino protista, seres unicelulares ou pluricelulares, e aí a célula já deu o quê? Uma mudada. A célula agora não é mais simples, ela é completa, né? Ou seja, ela é uma célula eucarionte, tá? E no caso tem organismos autótrofos e heterótrofos, ou seja, tem tanto protozoário que consegue produzir o seu próprio alimento, como também tem protozoário que não produz, tá? Reino fungi, no caso, são seres aí, são os fungos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Aquele cogumelo que você coloca no seu estrogonofe, ele é do reino fungi e ele é um organismo, no caso aí, pluricelular. Já a levedura que faz a cerveja é um fungo, aí no caso, unicelular, tá bom? Reino Plantae, características são organismos aí com células pluricelulares e são autótrofos, ou seja, eles realizam o processo de fotossíntese. E Reino Animalia são seres pluricelulares com as células eucariontes e são organismos heterótrofos, certo? Pessoal, então semana que vem eu vou continuar com o conteúdo, espero que tenham gostado. Aí, em época de pandemia, já expliquei para vocês como que lavam as mãos, só que vale ressaltar aí novamente. Canta-se o parabéns 2 vezes enquanto lava as mãos, tá? Lavando bem a palma da mão, lavando entre os dedos bastante, tá? As unhas em movimento circular, depois aqui, os dedinhos, tá? A mesma coisa aqui, tá? Atrás das mãos e lavem o pulso também nessa região. Vale lembrar, pessoal, que tem que também, além dos cuidados pessoais, evitar aglomeração, tá bom? Boa quarentena para todos, beijo, beijo, espero ter ajudado.